Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos na parte 6. A gente vai discutir um pouco de modelo e solução de sistemas elétricos. Essa é uma parte um pouco mais complicada, a gente vai utilizar também a mesma bibliografia, só que agora a gente vai inserir bastante termos complexos que eu tenho certeza que vocês vão ter contato na hora de mexer nos simuladores, nos softwares que a gente vai utilizar durante a disciplina. Eu sei que vocês não vão entender todos os conceitos de primeira, a gente vai trabalhar esses conceitos ao longo do curso, mas é importante que pelo menos vocês ouçam esses conceitos pelo menos uma vez, né? São conceitos difíceis, complicados, é muita informação, eu espero que vocês se esforcem junto comigo para tentar entender esses conceitos. No vídeo passado a gente viu sobre a estabilidade e rigidez do sistema, né? E nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre transitórios do sistema elétrico, né? Métodos de solução que a gente usa no sistema elétrico, as simulações de conversores estáticos de potência, principalmente no sistema elétrico de potência. Vou falar um pouco sobre eventos discretos também, né? Vamos lá, gente, vamos começar. O transitório no sistema elétrico ele aparece principalmente por conta de ações de controle, né? Controle de conversores que a gente está acostumado e a gente vai poder trabalhar aqui agora. Ou manobra de operação de disjuntores, ou operação dos dispositivos de eletrônica de potência. Ou distúrbios também, né? Os distúrbios acontecem e geram transitórios no sistema elétrico, como defeitos no sistema, ou então descargas atmosféricas. Esses fenômenos merecem ser estudados, eles podem ocasionar operação inadequada, dano nos equipamentos, desligamento dos consumidores, esse tipo de coisa. Os transitórios no sistema elétrico são diversos, né? E a gente percebe aqui de cara que o sistema elétrico de potência ele é stiff, porque ele tem vários tipos aqui de transitório. Aqui a gente tem o eixo X, né, do tempo, a gente varia aqui de 10 a menos 7, que são descargas atmosféricas, até 10 a quinta, né, são semanas ali de ações operativas. Né. Então aqui a gente tem descargas atmosféricas, o fenômeno da comutação nos conversores, a estabilidade transitória, que está relacionada principalmente à oscilação ali da parte mecânica das máquinas, né, quando acontece algum distúrbio, aquela massa girante da máquina lá de Itaipu, ela oscila junto com outra máquina de outro lugar, né, de outra instalação, de outra usina muito distante, por conta da conexão ali do elétrico. Esse fenômeno a gente chama de estabilidade transitória. Tem dinâmica de longo termo, ressonância sub-5, a gente não vai entrar nesses conceitos, mas tem sistema de transmissão HVDC, conversores estáticos, fonte de tensão, tem os controles de gerador, tem proteção, tem regulação primária. Então, o sistema elétrico ele é stiff, ele tem várias constantes de tempo, e a gente tem que saber escolher e ver qual fenômeno que a gente vai estar trabalhando. Então, a gente divide o nosso sistema em fenômenos de transitórios eletromagnéticos, que vão nessa faixa aqui. Essa faixa não é muito exata, né? Mas são as interações entre campos elétricos e magnéticos do meu sistema, e vai de nano a milissegundos. A gente não tem uma faixa exata, mas está nessa área aqui. E tem os fenômenos transitórios eletromecânicos, que estão relacionados às massas girantes, né? São as dinâmicas um pouco mais lentas, né? Que vai de milissegundos a segundos. Tem a estabilidade transitória, que eu tinha dito sobre as massas girantes lá das máquinas que eu tenho. Né? E aí os estudos de transitórios eletromagnéticos, transitórios, são imprescindíveis na operação do sistema. A gente precisa compreender esses dois sistemas. Então, a gente divide basicamente esse sistema em dois tipos de programas, né? Baseado no fenômeno que a gente está estudando. Aqui eu coloquei uma tabela. No programa de transitórios eletromagnéticos que a gente vai trabalhar, né, a gente modela o sistema de forma trifásica, né, a gente tem uma forma de onda instantânea, precisa, a gente trabalha no amplo espectro de frequência, com um passo de simulação muito curto para a gente poder modelar os nossos conversores. O passo de integração vai de 10 micro a 75 microsegundos, a gente usa geralmente 50 microsegundos. Né? E a aplicabilidade é para a gente estudar dispositivos não lineares ou dependentes da frequência, em que o passo de simulação ali é importante. E os programas de estabilidade transitória, a gente não vai trabalhar aqui nesse curso, ele já observa outro tipo de fenômeno, que é o fenômeno da oscilação das máquinas. Eu coloquei aqui só a título de exemplo, para vocês verem como é que funciona. A gente faz algumas simplificações aqui.
A gente esquece essa parte de transitório eletromagnético, aproxima que isso já aconteceu, né? Os transitórios eletromagnéticos são rápidos, né? Então a gente fala assim, olha, vamos supor que está em regime permanente já. A partir daí, o que já acontece? Né? A gente começa a olhar as máquinas. O passo de simulação é em torno de 4 milissegundos, é totalmente diferente, né? Cerca de 100 vezes maior, né? E então a gente depende, o nosso sistema é stiff, a gente tem que estar ligado nisso aí para não poder errar. E os métodos de solução aqui são basicamente dois do sistema elétrico de potência, que é o SVA, que é o State Variable Analysis, e Numeric Integration Substitution. Eu coloquei os termos em inglês que vocês vão utilizar aí, que vocês vão ver mais diretamente ao longo do curso, né? O State Variable Analysis é aquele utilizando a formulação por espaço de estado que a gente vem trabalhando nessas aulas, vindas das equações diferenciais do circuito. E a substituição por integração numérica, ela leva um pouquinho diferente, ela discretiza os componentes, né, antes de formar a matriz de solução. Isso tem algumas vantagens, principalmente no sistema elétrico, a gente vai poder analisar um pouquinho mais. E aí ela trabalha com a modelagem de matrizes nodais do sistema, né? É uma formulação um pouquinho diferente, que tem algumas vantagens em relação ao SVA. Então, no modelo de espaços estáticos, que a gente já viu, a gente vai ter todo um sistema aqui com vários capacitores, indutores, resistores e fontes. A gente escreve ele nessa forma, né? Na forma ABCD, a gente inseriu aqui algumas matrizes de solução, em que o Z, né, é o vetor de fluxo nos indutores ou corrente de carga no capacitor. É uma outra variável de estado, que é a variável de estado do Z, que tem algumas não linearidades que a gente pode modelar nessa variável de estado. E aí as características que a gente tem desse sistema. O SVA era a característica dominante até o surgimento do NIS, que é a substituição por integração numérica. E tem alguns problemas, né, que é o elevado custo computacional. Essas matrizes, quando a gente tem alguma mudança de topologia, alguma comutação, é trabalhoso recalcular essas matrizes, né? Pode ser trabalhoso recalcular essas matrizes. Então, tem esse elevado custo computacional. Mas tem algumas vantagens também. A gente consegue aplicar de forma geral para qualquer sistema dinâmico, a gente consegue modelar ele em espaço de estados, né? Então tem essa vantagem. A substituição por integração numérica, ela foi inventada pelo Domel, né? E atualmente é o método dominante ali de modelagem do sistema elétrico. Ela utiliza o método trapezoidal para discretizar cada elemento do circuito, de forma que fique mais fácil para a gente poder montar as matrizes de condutância nodal. Ela é baseada na série de Taylor, né, que é o método trapezoidal, e a desvantagem é que ela pode ter um pouquinho de oscilação numérica, e dependendo dali do método de integração, né, que eu estou usando, que é o método trapezoidal. Tem essa característica ruim. E tem diversos métodos que resolvem esse tipo de problema com o método trapezoidal, de diversas técnicas, né? Qual que é a grande vantagem aí do NIS? É que ela facilita a formulação das matrizes nodais. Isso aí a gente ganha bastante em custo computacional, reduz bastante o custo computacional na formulação das matrizes quando há mudança de topologia, como a gente vai ver. Como é que funciona essa discretização? Na verdade, eu coloquei dois exemplos aqui no capacitor e no indutor. Quando a gente discretiza o capacitor, aqui a gente apresenta por uma equação diferencial, né? Quando a gente discretiza, utilizando o trapezoidal, por exemplo, ele vira um equivalente de Norton, onde tem uma resistência em função do meu passo de simulação, uma fonte de corrente também em função do meu passo de simulação e termos anteriores, termos históricos. A gente faz a mesma coisa aqui para o indutor. Eu vou ter uma resistência associada a esse equivalente de Norton e aqui uma fonte de corrente associada também. E eu consigo fazer isso com os diversos capacitores e indutores que eu tenho no meu sistema. Isso facilita a montagem da matriz de condutância, que é essa matriz G. Ela fica muito mais fácil de montar. Então aqui está a formulação completa do sistema. Vou ter uma matriz de condutância, vezes uma tensão, né? Vezes o vetor nodal de tensões, que eu quero descobrir. Né? Eu quero descobrir esse V, quais são as minhas tensões. E aqui eu tenho o vetor de correntes externas, que são entradas do meu sistema. E as correntes históricas, que eu venho integrando isso ao longo do tempo.
Aqui é um exemplo de um sisteminha, de um sistema RLC. Quando a gente discretiza, ele fica esse tanto de correntes, de equivalente de Norton aqui. Na hora de eu montar a matriz de condutância, fica muito mais simples. E eu preciso, se eu precisar de inverter essa matriz, né, que é o caso, fica muito mais fácil, porque ela é constante, né? E se tiver alguma mudança de topologia, também tem diversas técnicas eficientes ali de eu eliminar essas linhas e colunas da matriz, né? Então, eu vou falar aqui rapidamente algumas observações, né? As principais características que tornam o NIS um método popular é sua simplicidade, aplicabilidade geral, vários circuitos eletrônicos, e eficiência computacional. A simplicidade deriva da conversão dos elementos individuais, resistores, capacitores e indutores, e as linhas de transmissão também no sistema, em equivalência de Norton, facilitando a análise nodal. Essa fonte de Norton tem uma parte histórica, né, que a gente vem integrando ao longo do tempo, que depende também do passo de simulação, que é a característica do método trapezoidal, né? Se a gente escolher o passo de simulação adequadamente, a gente consegue modelar bastante fenômeno transitório de interesse, né? Então, se a gente quiser modelar alguma coisa, basta reduzir o passo de simulação que a gente consegue, né? Em alguns casos a gente vai ter o erro de truncamento, né? Mas existem técnicas aprimoradas que reduzem esse erro de truncamento e essas oscilações, né? Essa solução é eficiente graças ao tamanho do passo que é constante, né? A gente utiliza o trapezoidal e permite realizar uma única fatoração triangular da matriz de condutância. A gente só faz uma fatoração dela. Isso reduz bastante o tempo de simulação. Além disso, a matriz de condutância é esparsa, né? Se vocês lembrarem lá, a matriz nodal ela é esparsa, né? Se eu tiver um circuito radial, ela vai ficando cada vez mais esparsa. Isso facilita também, reduz bastante o custo computacional. E essa esparsidade também permite a solução de sistemas de forma independente. Então eu posso agrupar em pequenos sistemas e ir solucionando de forma independente esses sistemas. Dividir aquele sistema grande em vários subsistemas, ele facilita o processamento paralelo, né? Porque eu consigo solucionar os problemas de forma independente, né? E agora, pessoal, a gente vai falar sobre a simulação dos conversores de potência, né? Os conversores de potência são dominados por descontinuidades, né? Quando a gente chaveia lá os nossos conversores, na ação do semicondutor, a gente fica chaveando o tempo todo. E pode acontecer desse chaveamento não acontecer exatamente se a gente estiver usando trapezoidal, não acontecer exatamente onde que a gente está integrando. Isso pode acontecer, pode dar bastante problema. E se a gente fizesse um sistema unificado só em SVA para abarcar esses conversores, ia ficar quase impraticável, né? Então, a modelagem SVA é mais indicada para esses conversores, porque a gente consegue utilizar um passo variável e ajustar melhor essas descontinuidades, né? Fazer um passo variável para poder simular melhor esses conversores. E essa solução é iterada ao longo do tempo até ajustar certinho ali aquele passo de integração. E o TCS, que é o Transient Converter Simulation, ele é um ambiente SVA, né, desenvolvido exclusivamente para a simulação dos conversores eletrônicos de potência. Ele inclui as não linearidades, né, as não linearidades do núcleo, as não linearidades dos conversores, num sistema SVA, um subespaço, um modelo de espaço-estados contínuo. E aí a gente faz a integração desses dois ambientes. Então a gente vai ter um ambiente grande do sistema elétrico de potência simulado utilizando a técnica NIS, proposta por Domer, e uma outra parte do sistema simulado junto em SVA. E a gente vai fazer a integração dessas duas numa formulação híbrida. Então a gente escolhe as barras de interface relacionadas principalmente onde tem corrente no indutor e tensão no capacitor para ficar um sistema estável, né? E a gente coloca equivalentes de TVNAM e de Norton para fazer essa interface. E a gente escolhe as impedâncias de TVNAM baseadas nos subsistemas
atualiza as impedâncias e as tensões desse subsistema baseado no que está acontecendo na simulação em tempo atual. E eles vão ficar trocando dados em intervalos contínuos, né, trocando informações, até que iterando isso, até que a gente consiga convergir para uma solução. Né? Então ela é feita uma sincronização no tempo. Esse sistema aqui fica mais claro. Né? Então o sistema trapezoidal manda os dados para esse sistema SVA, que está simulando o nosso conversor de potência, e ali ele vai ter um passo variável, que vai sendo ajustado ao longo do tempo. Né? Até que essa formulação ela converge ali para o próximo instante de tempo de comunicação, até que é feita essa comunicação com a atualização das variáveis. E aí o trapezoidal acompanha a simulação dos conversores para o próximo passo de simulação. Então essa é a formulação híbrida da solução dos conversores de potência e do sistema elétrico de potência. Né? Isso acontece também no Simulink, como a gente vai ver mais para frente. Então os eventos discretos que eu tinha mencionado são dessa forma. Eu tenho dispositivos semicondutores, né, disjuntores, e se eles eventos discretos, se eles ocorrem fora do nosso passo de integração do trapezoidal, a gente propaga erros ao longo da simulação. Vou dar um exemplo aqui. Então, se a gente tem aquele buck inicial lá, e vamos supor que no instante 1 a corrente indutora ainda está positiva, né? Só que ela está indo para negativa, ela ainda está positiva, e então eu simulo o próximo instante, que eu estou utilizando o método trapezoidal, que é no tempo t igual a 2. No tempo t igual a 2, a minha corrente vai ficar negativa, que é uma violação ali do meu diodo, né? Minha corrente não pode ficar negativa, né, no meu indutor. Então, eu só vou corrigir esse problema lá no passo 3. Né? Então, eu adicionaria não linearidades e erros no meu problema. Então, a solução é utilizar um método de passo variável, para a gente poder ajustar esse cruzamento pelo zero. Ou fazer um algoritmo de interpolação, né, que são técnicas parecidas com o método de passo variável, né, que o PSCAD usa, por exemplo, para corrigir esse problema. Do PSCAD, como é que funciona? Em um dispositivo ainda está conduzindo, né, a corrente ainda está positiva. Em 2, o programa gera uma solução, né, que viola a regra do meu diodo, né, a corrente está negativa. Né, então ele detecta isso, detecta esse cruzamento pelo zero, interpola até achar aquele instante intermediário. Né, e aí ele vai para o próximo passo de simulação, né, simula mais um passo de simulação, volta para o passo 2, né, interpolando os resultados, né, de todas as variáveis do estado, e depois volta novamente pelo 3, resolvendo esse problema de cruzamento pelo zero, né, que um método de passo variável faria facilmente. E aí eu vou fazer um resumo geral aqui das observações que a gente tem que ter em mente. Né? São bastante coisa, espero que vocês compreendam aí isso tudo, tentam entender isso tudo, eu sei que é bastante coisa. Mas, de forma geral, quando a gente trabalha com simulação, um valor de 50 microsegundos tem soluções estáveis como a trapezoidal. Então, a gente vai trabalhando lá no Simulink, 50 microsegundos é um tempo bacana para sistema elétrico de potência e para conversores. A gente pode até diminuir esse valor, mas é um tempo bacana. O tamanho do passo dentro dos sistemas de controle que são simulados no TS fica sendo uma fração desse ΔT escolhido. Então, se eu escolher 50 microsegundos, dentro do meu sistema de controle, o passo vai ser menor ainda. O SVA, o sistema SVA em espaço de estados, ele é geralmente melhor que o NIS, mas é ineficiente, né? Porque ele demanda bastante tempo computacional. Né? Isso levou ao desenvolvimento de programas híbridos que combinam as duas estratégias. Então, a gente vai ter parte rodando utilizando o método NIS, né? E parte rodando utilizando o método SVA. E avanços têm sido feitos ao longo dos anos nesses dois métodos, então a gente tem bastante produção nesses dois tipos de métodos a todo momento. Né? A todo momento tem um método novo, um jeito diferente de fazer, mas em base é praticamente isso. E é isso, pessoal. Espero que seja útil no estudo de vocês. Até a próxima.